Porque tem banquete. Sejam bem-vindas às Live Transformadas, passando aqui para louvar a Deus pela sua vida. E você que quer ser um agente de Deus nessa hora, clica aqui no aviãozinho, curte, comenta, compartilha. Mais uma vez quero estar agradecendo a vocês que estiveram com a gente, direto ou indiretamente, podendo estar ontem, né, na premiação do troféu da Comeb, Michele Tavares, no Comeb Mulher. Muito obrigada, que Deus abençoe. Mais uma vez eu sou grata a Deus pela minha equipe, pela comunidade, porque a gente não consegue nada sozinho. Nós estamos aqui porque há uma rede de apoio, há um suporte, há uma aliança, uma amizade, uma economia, uma ajudando a outra, uma sustentando a outra. E eu te convido, você que quer saber mais sobre o Ministério Transformadas, clica no link da bio, você vai ser direcionado lá para nossa comunidade Transformadas. Lá tem um grupo de estudo, que é a Maria Isabel, tem um grupo de oração, amigas de oração, tem o grupo do secreto, que ali a gente fala mais sobre nossa vivência, sobre o nosso cotidiano, dia a dia, sobre essa busca de viver essa transformação em caráter no Senhor. E isso é importante, esse mês falando sobre a paz. E nada nem ninguém vai tirar a nossa paz, não é verdade? Então continuamos aqui plena, quem não estava nos assistindo. A live tombou, mas estamos aqui de volta para a glória do Senhor. Já vou chamar a nossa convidada, sem mais delongas. Graças a Deus, glória a Deus. E nós temos sido forjadas aí nesse tempo. Mas tem sido um... Deixa eu saudar as meninas que já estão por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Ai, irmã, meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Não poderia ser diferente, né? No mês da paz não poderia ser diferente. Bem pleno aqui. Desligou, amém. Respirei, aí fui abrir de novo. Ai, gente. Esses bastidores ninguém vê, né? Ninguém. Processo abençoado. Mas boa tarde, a paz do Senhor, a todas as meninas. Mais uma vez, parabéns, minha irmã, por essa conquista, por estar ali. Sabe, eu acho que é muito digno, né, de você estar ali ontem recebendo aquela honraria. Eu acho que é um gesto de carinho, né, do Senhor tá mostrando para você que Ele tá vendo, né, todo o seu esforço, todo o sacrifício, né, toda a obediência, a renúncia, e é uma forma, né, dele tá representando isso para você através desse troféu. E a sua irmã aqui tá muito orgulhosa de você. Deus abençoe muito, que venham outros. Meu Deus. Não é mais nada. E agarrada na paz. Solta ela não. Solta não. Ai, ai, gente. Muito feliz de tivemos uma aula de Maria Isabel ontem, uma sala poderosa, uma sala muito profunda. E esse mês da paz, ele tem, assim, ou nós vivemos a verdadeira paz em Deus, ou então a gente nunca vai saber o que é a paz, né? Porque esse mês Deus está levando a gente, né, numa profundidade a respeito da paz, assim, muito grande, né? Está sendo muito profundo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E nós somos muito gratos, né, por isso. Assim como foi, né, o mês passado, que foi o mês do amor, e assim, a gente mergulhou no amor de uma forma tão intensa que até eu acabei o mês passado falando, gente, eu acho que eu não conhecia o amor, não. É a primeira vez, não é possível. E agora nós estamos aí, né, mergulhando na paz. E glória a Deus por isso, né? E para compartilhar, né, a mensagem com vocês, eu gostaria que quem quiser acompanhar a gente, Efésios capítulo 2. Efésios 2, nós vamos começar a ler a partir do versículo 14. Quem quiser estar nos acompanhando.
Efésios 2, a partir do versículo 14, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavas longe e aos que estavam perto. Até aqui. Nós estávamos, né, refletindo, meditando nessa passagem, né? Paulo ali discorrendo acerca, né? E tanto o subtítulo até diz, né? Os gentios e os judeus são unidos por Deus, mediante a cruz de Cristo. Então, nós víamos, né, que antes tinha aquela distinção, existia aquela diferença, né, entre quem era e quem não era povo de Deus, quem era o povo escolhido e quem não era, né? E eles ficavam, né, ali, tanto que a gente vê esse diálogo, né, lá em João 4 com a mulher samaritana, né, ali no poço com Jesus, e aí ela questiona acerca dessas coisas. E é interessante a gente pensar que lá a mulher samaritana ainda não estava experimentando isso, porque Jesus ainda não tinha ido até a cruz. Mas nós hoje já fazemos parte desse povo reconciliado, porque Jesus já se entregou na cruz. Jesus já se entregou por nós, né? Então agora entre nós não existe mais essa condição, né? Será que é no monte que é certo para adorar o Senhor? Ou será que é dentro do templo? Será que é os judeus, o povo escolhido de Deus? Ou será que somos nós? Não existe mais isso, porque através da cruz, Cristo, né, ali separou o véu, cortou o véu e liberou o acesso para todos. Todos nós, todo ser humano tem livre acesso à presença do Pai, né? A se achegar ao Pai. E isso já começa a trazer paz ao nosso coração, né? Nós já começamos aqui do princípio que quando o véu rasgou, derramou-se a paz sobre todo o povo. Porque agora nós temos livre acesso, né? Nós não precisamos do intermédio de um profeta, nós não precisamos do intermédio, né, de um sacerdote. Nós temos livre acesso. É só entrar na presença do Pai. É só se lançar na presença do Pai, né? E é muito importante, né, a gente dizer que isso já começa a quebrar, né, um paradigma, porque muitas das vezes o inimigo quer enxertar na nossa mente, porque muitas das vezes o inimigo diz para nós: você não é digna, eu não sou digna, né? E muitas das vezes a gente acaba aceitando isso como uma verdade. Então que isso caia por terra nas nossas vidas, nós somos dignos. Nós fomos, como diz ali o versículo 16, pela cruz nós fomos reconciliados em Cristo. Cristo acabou com todas essas inimizades, com todas essas confusões. Nós temos, e não só livre acesso a Cristo, como toda a Trindade, e aqui na hora que a gente quiser. Aqui dentro da live, lavando a minha louça, tomando meu banho, eu tenho livre acesso à presença do Pai. E nós temos que aproveitar isso, né? E isso já começa a trazer paz ao nosso coração. E no verso 17, é muito interessante, né? Nós falando sobre a paz, que ele fala, né? E Jesus, né? Dizendo de Jesus. E ele vindo, evangelizou a paz. Ou seja, Jesus, ele veio aqui na terra, ele se fez carne e veio nos ensinar sobre a paz. Ele nos evangelizou sobre a paz, acerca da paz, viver em paz. E não uma paz superficial, mas uma paz permanente, uma paz completa, né? Uma paz acima de qualquer situação.
uma paz além de qualquer circunstância da nossa vida, né? Ele veio nos mostrar que nós podemos, é possível sim, nós temos paz em meio ao caos, em meio às tempestades, em meio à confusão, né? É possível nós estarmos em paz. E além disso, né, como nós já aprendemos, ser instrumentos de paz na vida das pessoas, né? Agora, teve uma chuva agora em abril, né? Tinha uma chuva programada aqui para Petrópolis. Não aquela chuva, né? Daquele desastre, mas uma chuva. E as pessoas começaram a ficar com o coração muito temeroso. De fato, choveu bastante, né? Alagou algumas coisas, mas não chegou ao nível daquele desastre. Mas as pessoas já estavam com muito medo. E aí, nos grupos, nas redes sociais, as pessoas ficavam, olha, já choveu não sei quantos milímetros, já choveu não sei quantos milímetros, ai meu Deus, e promovendo medo. E nós temos que ser agentes de paz. Se a situação já está caótica, né? Se a situação já está ali em declínio, então nós temos, gente, acalma o coração. Vai ficar tudo bem. É só uma chuva. Vai passar. Nós moramos numa cidade que chove muito. Então, já estamos acostumados com a chuva. É só mais uma chuva. Vai passar. Tá tudo bem. Isso é ser, né, um agente de paz. Então, é isso que Jesus aqui na Terra, ele vem ensinar pra gente. Não somente vivermos a paz, mas também promovermos a paz aos que estão às nossas voltas, né? E isso é muito importante. E no verso 14a, ele diz, né, que porque ele é a nossa paz. Ele veio nos ensinar a paz, mas ele mesmo é a nossa paz. E isso é muito interessante, isso me fez refletir, né? Porque a gente fica pensando, se a gente parar para pensar, analisem comigo. Jesus é a própria paz. Nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, habitação do próprio Deus, né? Do Espírito do próprio Deus. Então, o fruto do Espírito já está enxertado no Espírito que está dentro de nós, porque nós somos a habitação dele. Então, na verdade, a paz já está aqui dentro. Eu não tenho que procurar a paz fora, uma forma de eu achar a paz. Não, a paz já está aqui. Eu tenho que, com as minhas atitudes, aflorar essa paz. Mas a paz, na verdade, já sempre habitou aqui dentro de mim, de uma vez que Cristo já se tornou a habitação dentro do meu coração, dentro da minha vida, né? Eu tornei a habitação de Cristo. E às vezes a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou sem paz. Nós estamos, às vezes, sufocando essa paz que existe aqui dentro. Com as nossas inquietações, com as nossas preocupações, com as nossas insatisfações. Na verdade, nós estamos sufocando a paz que existe dentro de nós. Não estamos deixando essa paz clamar para fora, sair para fora, né? E isso é muito profundo, porque não tem como Cristo, ele ser a própria paz, ele habitar em nós e nós sermos seres sem paz. Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente vai falar, mas está acontecendo muitas coisas, muitas lutas, muitas... Aí, se nós abrirmos lá em João 16, versículo 33, João 16, 33, ele disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí eu pergunto para você, por que você está perdendo a sua paz? Com essas questões que estão acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Cristo, que é a própria paz, para nos deixar em paz, ele nos avisou sobre todas essas coisas que já iriam acontecer. Ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. Eu já tenho avisado para vocês que no mundo vocês terão aflições. Vão passar por lutas, por batalhas, por guerras, porque aí não é o lugar de vocês. Vão ser perseguidos, afrontados, caluniados. Mas eu já estou
avisando isso para vocês, antes de tudo isso começar a acontecer, eu já estou avisando para que vocês não se assustem. Para que vocês olhem para mim e olhando para mim, e se eu for o foco de vocês, vocês vão ter paz, porque é isso que ele está dizendo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, olha para mim, se vocês olharem para mim, se eu for o foco da vida de vocês, vocês vão ter paz, independente dessas aflições, independente dos dias maus, vocês vão ter a paz. E aí, né, mediante a todo esse entendimento, a gente pode se questionar, então por que a gente perde a paz? Por que aparentemente, né, nós perdemos a nossa paz? Pelas distrações. Porque assim como nós vemos essa palavra aqui sendo liberada para nós, para que tenhamos paz, o inimigo também sabe, porque o inimigo conhece a palavra, ele conhece o que está escrito aqui. Até porque ele conhece o nosso Criador, conviveu com o nosso Criador. Então o que ele faz? Eu não posso arrancar a paz que, como nós já aprendemos aqui, já está dentro de nós. Ele não pode vir arrancar isso de dentro de nós. Faz parte da nossa essência. Mas ele pode nos distrair. Ele pode causar distrações. E aí são as várias distrações que acontecem na nossa vida. Ai, é porque o meu marido fez isso e eu não gostei. Ai, é porque aquele meu amigo do trabalho tá uma prova. Ai, porque o irmão da igreja tá me perseguindo. E aí, isso tudo, na verdade, são distrações. Sabe por quê? Isso me tira o meu olhar do meu alvo, que é Jesus. E quando o meu olho sai de Jesus, a minha paz se enfraquece, se esvai. Então eu tenho... E é engraçado porque eu tô lendo o livro do Luciano Subirá, né? Até que nada mais importe. Inclusive eu, né, recomendo para quem quiser, porque é um livro lindo, tremendo, tá fazendo muito sentido para mim. E tem uma parte lá que tá escrito assim, o subtítulo tá escrito Distrações. E ali ele diz isso, sobre essas distrações, não necessariamente seja um pecado, uma coisa ilícita. Não, muitas das vezes as distrações são coisas que têm uma causa verdadeira, uma causa justa, uma causa honesta. Mas não é para aquele momento. Não é para os nossos olhos estar focado naquela situação, naquele momento. É para nós estarmos olhando para Jesus. Mas aí nós queremos nos antecipar através da ansiedade. E isso causa distração. E é muito interessante porque, né, se nós formos lembrar, né, ali de Jesus na casa de Marta. Marta estava sendo errada? Não. Marta não fez nada de errado. Marta era anfitriã ali daquela casa. Ela queria receber bem Jesus, né? Que provavelmente não estava só Jesus, mas os discípulos junto ali com Jesus. Então provavelmente ela estava ali, né, preparando um banquete, né, um lugar para eles descansarem, né? Estavam ali chegando cansados, se limparem. Marta não estava agindo errado. Só que ela estava ligada em distrações, em vez de estar olhando para Jesus. Por quê? Tanto que Jesus diz para ela, né? Marta, Marta, por que estás tão distraída? Em algumas traduções diz. Por quê? Por causa disso. Tudo bem, nós vamos nos alimentar, nós estamos com fome, nós estamos cansados, nós estamos, né? Tudo bem, você é uma boa anfitriã, eu sei que você está coordenando toda a casa, mas só uma coisa importa aqui nesse momento. E é a presença de Jesus dentro da casa de Marta. Tanto que Maria, ela larga tudo, ela não quer saber de nada, né? Larga tudo que ela está fazendo e se joga nos pés de Jesus. Tudo pode esperar, só não a presença de Jesus que não. Então,
Você vê, muitas das vezes são distrações por causas justas, mas nem por essas causas eu tenho que me perder de Jesus. Eu tenho que continuar o meu alvo lá. E aí eu falo com Jesus, Jesus, eu tô com essa causa aqui para ser cuidada, para ser tratada, Jesus. Por quê? Quando nós precisamos partir do princípio que se o nosso foco é Jesus, é sinal de que nós temos relacionamento com Jesus. E se eu tenho um relacionamento a ponto dele ser o meu alvo, eu tenho essa liberdade para falar, conversar com Jesus, como eu converso aqui entre nós. Jesus, olha, tá acontecendo isso, eu tô precisando dessa ajuda. Eu tô precisando que você entre nessa causa. Jesus, o que vai ser agora aqui? Por quê? É isso que nós precisamos entender. Por isso que nós lá na nossa comunidade, no nosso grupo do secreto, a gente foca tanto. O seu tempo não pode ser vendido, o seu tempo de secreto, que é o seu tempo com Deus. É o seu tempo lá, ó, só você e ele. Porque somente assim vai ser criado um relacionamento com Cristo. Somente assim esse relacionamento vai amadurecendo, você vai mergulhando em águas mais profundas. E aí, quanto mais você vai tendo intimidade nesse relacionamento com Cristo, Cristo vai trazendo clareza acerca dessas questões na sua vida. Isso é muito importante. E nós fizemos até ali a comparação da calmaria com a paz. Porque muitas das vezes nós achamos que calmaria é a mesma coisa que paz e não é. A calmaria está descrita lá no dicionário, né, como várias coisas. Sente o estado de você estar calma, parado, mas tem uma descrição lá de calmaria, que eu acho que se enquadra bem aqui com o que nós estamos falando da paz, que diz que calmaria é a ausência de vento, é o vento parado. Então, como que calmaria pode ser a paz ser um vento parado? Não. Calmaria, na verdade, ela é aquele momento que a gente pede para Deus um refrigério, um alívio, um acalento, sabe? O que difere de uma fase para outra, um degrauzinho do outro, isso ali é calmaria. Mas a paz não é ausência de vento. A paz é no meio do vento, você está ali ligado e conectado com a presença de Deus. A paz não é ausência de problema. Muitas das vezes as pessoas acham que eu vou estar em paz quando as minhas contas estiverem pagas. Eu vou estar em paz quando eu tiver com o emprego dos sonhos. Eu vou estar em paz quando eu comprar minha casa própria. Nada disso é paz. É paz apesar de estar nessa situação caótica. Paz apesar de eu estar no meio do caos. Paz apesar da doença bater a minha porta. Paz apesar das perseguições e as aflições do mundo. A paz não vai me escapar, né? Não vai me permitir escapar dessas condições. Mas ela vai me trazer leveza para que eu passe por essas questões. Isso é a paz. E aí nós podemos nos lembrar lá da passagem, lá nos evangelhos, que diz, da tempestade, Os discípulos apavorados naquela tempestade e acordam Jesus desesperado. Você tá vendo que a gente vai morrer e você tá aí no barco dormindo. E eles não viram que a paz estava ali dentro do barco com eles o tempo inteiro. Eles acham que a paz é quando Jesus dá uma ordem pro mar, pro vento, pro tempo e se faz o quê? Bonança, calmaria. Olha só. Eles acham que a calmaria é a paz. Sendo que a paz estava ali com eles no meio da tempestade, estava dentro do barco com eles. A paz estava lá o tempo inteiro.
E eles não perceberam. Eles tiveram que esperar que tudo se acalmasse para eles acharem que assim eles estavam em paz. E assim muitas das vezes somos nós. Quando uma situação passa, ai, agora eu estou em paz. Essa não é a verdadeira paz. Porque se a sua paz ela está respaldada no resultado de questões, hoje você vence uma, amanhã tem outra. Então você vai ficar perdendo a sua paz. Essa é a paz mundana. A paz que Cristo dá. A paz, como diz aqui, que Jesus é a própria paz, que ele veio nessa terra para nos ensinar a paz, é uma paz permanente, que ela vem, habita, está enxertada dentro de nós, independente se eu estiver no alto do monte, se eu estiver no fundo do vale, independente de onde eu estiver. A paz está ali dentro de mim, me trazendo leveza, me trazendo equilíbrio, me trazendo clareza acerca de que tudo aquilo é passageiro e de que tudo aquilo não foge do controle de Cristo. Essa é a verdadeira paz. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. E quando a gente entende, né, que a gente tem que parar, que a gente tem que tirar essas distrações ao nosso redor, que a gente tem que cortar essas distrações das nossas vidas, nós começamos a entender que muitas das vezes, para nós mantermos a nossa paz equilibrada dentro de nós, nós vamos ter que levantar de algumas mesas, nós vamos ter que fechar algumas portas, nós vamos ter que recusar alguns convites em prol da nossa paz. E aí as pessoas começam a falar que nós estamos esquisitos, que a gente está estranho. Mas, na verdade, é só nós querendo preservar a nossa paz. E como nós dizemos que a Bíblia ela é o nosso manual, Paulo já sabia disso. E lá em Romanos 12, 18, Paulo diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. A Bíblia me diz que eu tenho que amar o meu irmão, amar o meu próximo, independente de quem seja esse próximo. A Bíblia me diz que eu tenho que liberar o perdão, para que isso não me cause cativeiro. Mas a Bíblia não me obriga a conviver com as pessoas. Então, Paulo diz, se possível, mas se não for possível, segue o seu caminho. Por quê? Muitas das vezes, se eu tenho que levantar, se eu tenho que sair, se eu tenho que me desvencilhar de algumas pessoas, de algumas situações para que eu possa manter a minha paz, isso também diz a respeito do convívio com certas pessoas. Às vezes, ali existe um tempo determinado, só que depois, o caminho que o Senhor está me levando não é mais compatível com aquela pessoa. E aí, se eu tento continuar com aquela pessoa, aquilo começa a causar atrito, inquietação, começa a comprometer a minha paz. Então, eu entendo que está na hora de tchau, muito obrigada, agradeço a oportunidade, até a próxima, e seguir o meu caminho. E não tem nada de feio nisso, não tem nada de errado nisso. Nós temos que priorizar a nossa paz. Por que eu tenho que fazer algo? Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu tô com raiva de Thalita porque agora eu não ando mais com Thalita. Vão pensar que eu e Thalita nós brigamos. Gente, Thalita tá lá no Rio, eu tô em Petrópolis. Imagina a gente tentar andar junto. Ia roubar minha paz e a dela. Não ia dar compatibilidade, não dá para andar junto. O Senhor nos levou por caminhos, né, que estão conectados, mas são paralelos. Nós continuamos aqui a nossa irmandade.
Nós continuamos apoiando uma outra. Nós continuamos aqui conectadas através do ministério. Só que o Senhor, ele tem também o nosso ministério individual. E foi necessário para que o ministério de Thalita, né, aflorasse, ela voltasse para sua terra de origem. E eu ficasse na minha terra de origem. Imagina se Thalita diz que vai embora, né? Quando ela disse que ia embora, eu dissesse para não, Thalita, a gente não pode se desgrudar. Eu vou junto com você, fosse pendurada na mala de Thalita. Imagina, gente, eu ia roubar a paz de Thalita e eu ia perder a minha paz também. Imagina, duas melancólicas ocupando o mesmo lugar, gente, não ia dar certo. Não ia. Aí a amizade ia acabar, porque não ia dar certo. Não, imagina, no meio, né, de tanta luta que a nossa irmã enfrenta, uma bagagem a mais lá pendurada nela. Não dá conta. Então, né, nós estamos cada uma ocupando aquilo, no centro da vontade daquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas nós continuamos aqui conectadas. Continuamos nos apoiando, nos amando, nos respeitando, como se nós estivéssemos perto. A distância não separou o nosso sentimento, a nossa amizade. Mas a paz é isso. Agora o que as pessoas vão pensar, deixa pensar, ué. Eles estão desocupados, deixa pensarem o que eles quiserem. Enquanto eles estão desocupados, nós estamos produzindo. É assim que funciona. Quando nós começamos a viver a verdadeira paz, nós começamos a nos tornar mulheres bem resolvidas, que não precisam mais da aprovação do mundo. Querem viver aquilo que Cristo tem para elas. É isso que a paz promove em nós. E muitas das vezes nós ficamos presos. Então, dá para conviver com aquele seu parente? Não dá. Tudo bem. Vai tirar sua paz? Vai trazer inquietação, angústia no seu coração? Não conviva. Precisa tratar mal? Não precisa. Mas também não precisa conviver em algo que você já não se sente bem mais. Foi bom até ali, mas agora não é mais e está tudo bem. Nós estamos em constante evolução. Nosso ministério, não à toa, somos o quê? Transformadas. Estamos em constante transformação. E o Cristo, ele está, né, transformando também o nosso caráter. E nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos viver isso em nós, né, para que a nossa alma não se perca. E eu acho que nós também precisamos ser bem resolvidas, né? Bem resolvidas a ponto, né, de nós podermos dizer assim, sem culpa, essa questão não é problema meu. Eu não vou me prender a isso, porque isso, na verdade, foi enxertado em nós, na nossa criação, como sendo uma frase egoísta. E foi muito engraçado que quando começou, na primeira semana, né, que começou o mês com esse tema da paz, o Senhor me permitiu ver essa situação. Uma pessoa cristã falando isso. Viu uma situação e falou, poxa, ainda bem, isso não é problema meu. E aí eu olhei aquilo e eu falei, gente, que coisa, né? É tão pesado, né, a gente ouvir a pessoa falar isso. E aí eu vim para casa com aquilo pensando, né? E já era o Espírito Santo moldando isso dentro de mim. E é verdade, porque ele não está falando nada de errado. De fato, não era problema dele mesmo. Ele não falou mentira. Ele não foi egoísta. Então nós começamos a aprender que, em prol da minha paz, eu não posso ficar carregando bagagens desnecessárias. Se a bagagem não é minha, eu vou carregar peso extra para quê? Só que isso é uma crença limitante, na verdade, né? Que vai sendo enxertado na nossa mente e a gente acha que a gente está fazendo errado se a gente falar isso. Eu vou ser egoísta se eu falar isso.
É uma frase egoísta, é uma frase ofensiva. E na verdade não é. Na verdade, o que parece egoísmo, na verdade, ela é autocuidado. Porque ela está dizendo sobre a minha paz. Se a paz promove em mim leveza, eu não posso ficar carregando esses pesos excessivos. Até porque a Bíblia diz que Jesus diz para a gente fazer o quê? Trocar o nosso fardo pelo dele, que é leve. Eu vou pegar o fardo do outro e vou carregar para quê? E não é egoísmo, porque muitas das vezes nós precisamos entender. Quer ver uma situação? Um parente nosso está passando por uma separação muito difícil. Sabe, aquelas separações caóticas, e é muita briga, é muita confusão, e tem criança no meio, e aquela tribulação toda, e a gente fica com aquilo na cabeça, e aí você fala, nossa, eu não tô nem dormindo, eu só penso, meu Deus, o que, que vai ser? Não é problema seu. Simples assim, gente. Não é. Porque nós somos melancólicas que nós estamos falando isso, porque as pessoas dizem que é melancólico é grosso. Não somos. E não é por isso. Não é, gente. Não é. Mas vamos analisar junto comigo. Olha, vamos pensar junto comigo. O casal decidiu separar. Só eles se conhecem dentro das quatro paredes o que eles viveram. Eu não posso comprar um lado ou outro, porque de fato eu não conheço o que aconteceu lá dentro no dia a dia deles. E até porque, né, a gente pode abrir um parêntese aqui, que às vezes a gente aconselha a pessoa, não casa com fulano. Você está fazendo uma má escolha, mas a pessoa teima e casa a si mesma. Então ali, quando isso está acontecendo na vida dessa pessoa, na verdade é consequência da má escolha dela. Ou consequência do que ela viveu dentro do casamento. Não fez o que era para fazer, não foi o que era para ser. Então, de fato, não é problema nosso. Que vai adiantar, gente? Eu ficar perdendo meu sono e ficar com a cabeça cheia. Eu não vou conseguir resolver o problema desse parente, dessa pessoa. Se eu comprar um lado, eu corro o risco de ser injusta com a outra pessoa. Então, de fato, eu tenho que entender que eu não tenho nada a ver com isso. Esse problema não é meu. Eu não posso me meter. Porque às vezes, em vez de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Vamos tirar a visão do casamento. Pode ser qualquer outra situação. Podemos pensar que às vezes é Deus tratando na vida daquela pessoa. E aí eu vou me intrometer, vou entrar no meio disso tudo, vou atrapalhar o tratamento de Deus na vida daquela pessoa e ainda trago prova para minha vida, porque Deus me mandou me meter. Então, isso não interfere de eu orar pela pessoa. Isso não interfere de eu dar uma palavra, um parecer a partir do momento que a pessoa me procure. Mas acabou a conversa ali, acabou ali, ficou ali. A bagagem vai com ela. Não vem comigo. Então, que esse mês que nós estamos aqui falando sobre a paz, entendendo acerca, né, de fato do que é a paz e do que a paz tem para nos oferecer, esse equilíbrio, essa leveza, esse estado de se posicionar, de se blindar, de ter uma vida saudável através da paz, nós possamos abrir a nossa bagagem e olhar dentro da nossa bagagem o que, que tem ali. O que, que eu estou carregando que está fazendo peso extra aqui? Às vezes nós estamos carregando coisas da nossa bagagem que não nos cabe mais. A moda já passou e a gente está com aquilo dentro da bagagem ainda. A gente não usa mais aquilo, não é conveniente mais nós usarmos aquilo e nós continuamos com aquilo dentro da nossa bagagem. Gente, vamos entender o que é a nossa bagagem aqui na Terra. Nossa bagagem aqui na Terra são as nossas experiências.
aquilo que nós vivemos com Deus, aquilo que nós aprendemos em Deus, aquilo que muitas das vezes nós fizemos de errado, mas nos deu legalidade, autoridade para nós falarmos acerca daquilo, daquele assunto e aconselhar, discipular outras pessoas. Isso é a nossa bagagem. Isso tem que ser a nossa bagagem. O que for fora disso, joga fora porque é peso extra. Tira de dentro da mala porque é peso extra. Já viu mulher? Nós, mulheres, gostamos muito de bolsa, né? Meu marido que fala, gente, qual é o problema de vocês que vocês não conseguem andar uma bolsa só? Vocês têm que estar com um monte de bolsa. Qual é o problema de vocês que estão sempre igual uma sacoleta cheia de bolsa? A gente ama andar. Aí é uma mochila nas costas, é uma bolsa transpassada, é mais uma bolsa aqui, mais uma sacola que passou não sei aonde, comprou não sei o quê. A gente quase que não tem mãos. Mas espiritualmente, a gente não pode estar com esse monte de sacola, com esse monte de bolsa. Por quê? Isso são pesos excessivos, extras que não são nossos. É como se a gente andasse na rua e aí cada pessoa que a gente visse carregando uma sacolinha, quer que eu carrego para você? Põe a sacola no braço. Aí vê nem conhece a pessoa, quer que eu carregue? Ponha. Não, gente, a gente não pode ficar fazendo isso. Então vamos partir de ontem, para ontem. Começar a viver essa leveza que Cristo nos traz, nos promove através da fé, da paz. Vamos viver essa paz por completo, assim como nós mergulhamos mês passado no amor, e o amor transformou nossa visão, mudou muitas questões da nossa vida. Vamos também viver a paz. E para terminar, é muito interessante, né? Ontem eu estava compartilhando até na sala com as meninas aquele louvor, né? É até antigo, né? Eu acho que era do Toque no Altar, né? Que é Lembra, Senhor, né? E é um louvor que eu tava pensando, né? Eu ouvia ele em fases assim que eu tava com muita aflição mesmo. Com muita aflição na minha alma, com muita, sabe? E eu ouvia esse louvor. E aí eu tava pensando, né, na letra dele, a primeira parte antes de chegar no refrão, e dividir ele em duas partes. Esse é o exemplo de paz. Porque olha só, ele começa dizendo assim: quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. O que ele está descrevendo aqui? Uma tristeza, uma angústia, inquietações, né? São as distrações. Só que aí, daqui a pouco, ele volta em si. O Espírito Santo traz ele de volta para a realidade. E aí ele diz: então lembro que não podes me esquecer, pois o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Olha isso. E aí, nós lembramos da palavra de que Deus, ele não oscila, ele não volta atrás na sua palavra. Deus, ele, sabe, não se perde, ele não entra em contradição. Muitas das vezes, pelas distrações, nós permitimos que angústias entrem no nosso coração de tal maneira, que a gente acha que estamos esquecidos. Que Deus abriu mão de nós, que Deus esqueceu a gente, que Deus nos abandonou. Só que aí, o Espírito Santo vem, nos enche de uma tal maneira o nosso coração, e aí ele lembra: não, Deus não pode me esquecer. O meu Pai não me esquece, não. Ele não perde o controle. Olha, porque ele diz: então lembra que não podes me esquecer, porque o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, eu sei que se levantarás em meu favor. Eu tenho paz. Porque se Deus, ele não pode me esquecer, ele sabe das minhas causas. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe das inquietações do meu coração. Ele conhece a minha situação. E se ainda não se resolveu hoje,
É só questão de tempo, porque Ele é o nosso Redentor que se levanta em nosso favor, em favor das nossas causas. Então, no tempo propício, no tempo que já está lá registrado na agenda do céu, vai acontecer, vai se cumprir, tudo tem um tempo determinado. Eu falava para o meu irmão hoje, eu falava, olha, enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está passando pelos processos, não é porque nós estamos passando por processos difíceis que nós vamos perder a paisagem que está ao nosso redor. Porque enquanto não acontece, enquanto ainda, sabe, não resolveu aquela situação, o meu coração tem que estar em paz. Porque Cristo, que é a paz, habita em mim. E enquanto aquilo que eu anseio não aconteceu, Ele vem trazendo outras coisas no meu caminho para acalentar meu coração, para trazer leveza aos meus dias, para me acalmar. Aí o Senhor coloca um louvor no nosso coração. Aí Ele libera uma palavra através da Bíblia. Por isso que é importante o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque aí do nada vem aquele versículo na nossa cabeça, a gente lembra, gente, é resposta de Deus para mim. E aí nós vamos passando, né? Se a gente passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e quando a gente menos espera, aquilo que nós tanto precisamos aconteceu. A paz, ela é completa em si mesma. Que nós possamos deixar o Deus da paz habitar em nossas vidas para que nós possamos desfrutar dessa paz de forma completa. Amém, Thalita? Glória. Uau. Agora paguei aqui porque eu só estava falando que fica cortando, né? Eu falei, deixa eu receber essa palavra. E, nossa, é tudo tão forte, tão profundo, né? E essa última frase que você trouxe, a paz ela é completa por si mesma. A gente não precisa ajudar a paz, a gente não precisa complementar a paz, porque o Senhor é a própria paz, então Ele é o suficiente. Aí faz sentido, sabe? Eu ouvia muito uma música e eu tinha muitas dúvidas nela, que quando tu és suficiente, teu amor me satisfaz, mas tu és suficiente, mas como se me falta algumas coisas? Não nos falta, porque Ele é completo. Deus é a própria paz, então Ele vem com um combo. O fruto do Espírito é um combo de tudo isso, e fora os outros atributos que o Senhor tem, e nos renova, e Ele nos favorece. Então, se desprenda, se esteja aberta a se desprender dos pesos, das distrações. Eu estava conversando um pouquinho antes da live, né, com a Raquelzinha, falando que esse tempo da paz tem sido tão bom para mim, porque o Senhor tem levado algumas distrações e eu tenho conseguido ter a percepção de determinadas coisas que eu não conseguia, porque era tantos ruídos, aí a gente fica nervoso, a gente fica agitado, e a gente não se atenta para o que realmente a gente precisa focar. Nem Marta não estava fazendo nada de errado, mas ela precisava focar em uma coisa que ela não estava focada, porque ela estava ali debaixo de um monte de ruído. E hoje eu consigo ver algumas coisas com tanta transparência que há uns meses atrás eu não via. E como isso me atrapalhava, aquilo tirava minha paz, tirava meu equilíbrio, tirava meu sono, me deixava nervosa. Meu Deus! E a paz chegou e eu pude entender que tem coisas que a gente não é para colocar a mão. Quando Deus fala, eu tô contigo e te garanto, é uma coisa, né? Porque clama, diz que vai, diz ao povo que marcha, então vambora, ele tá falando, tá garantindo. Mas Deus não tá falando nada. Ele não te deu orientação, não te deu um sinal, não teve uma mãozinha, não teve uma pomba, não teve nada. Fica em paz, porque ele vai fazer. Às vezes a gente quer entrar
né, nas situações dos outros, a gente tira a nossa paz, tira a paz de todo mundo, e aí perde o vínculo, perde a amizade, perde o respeito, perde tudo. Porque a gente está se envolvendo de coisas que não nos cabem, que só Deus pode agir. E a gente quer tomar o lugar de Deus, olha só. E ainda tudo. O barraco desaba de uma vez. E o Senhor quer trazer esse mês essa clareza. Por isso, né, que a paz sempre é remetida a coisa, né, pomba, ambientes limpos, claros, porque a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, clara, transparente. É muito importante da paz. Porque eu moro aqui, né? Eu abro a minha janela, tem a galinha cantando, o pato andando, os coelhinhos pulando, né? Eu abro ali, tem toda uma mata, né, de frente para minha janela. Então, assim, eu acordo de manhã, eu já me deparo com isso. Então, assim, sabe aquele respiro? Ai, acordei, calma, tá tudo bem, vamos nos preparar para mais um dia. Fora daquela confusão, fora daqueles barulhos externos, né? Às vezes eu sento aqui, a janela tá vendo aqui atrás, né, de mim. E às vezes eu sento aqui, quando né, eu tô aqui conectada com o Senhor, lendo a palavra, eu sabe, fico parada ali olhando para a janela, vendo verde, vendo a natureza, e aí, sabe, aquilo vai levando a gente, né? Vai trazendo uma paz no nosso coração. É isso, sabe? E assim, nós falamos da calmaria, não é que a gente falou que a calmaria é errada. Às vezes, a calma, ele prepara o ambiente para nós sentirmos a paz, né? Ele tira esses ruídos ao nosso redor, né? Esse ruído externo, para que a gente possa ouvir a paz. Então é importante também, né? A gente viver e desfrutar desses momentos de calmaria, né? Nesses momentos sabe, do vento parado, é bom também, porque ele começa, sabe, nos trazer para si mesma, porque a paz, né? Ela é completa em si mesma, mas nós precisamos voltar para nós mesmos, sobre a importância da identidade. É muito importante, né? E eu vou até botar aqui como o nosso tema: não sufoque a paz. Adorei, gente. Gente, não sufoca a paz em nome de Jesus. Eu preciso jogar para virar um jargão meu. Não sufoca a minha paz em nome de Jesus. É isso, às vezes eu mesmo sufoco a minha própria paz. Então hoje vamos tirar um momento, olhar para o espelho. Querida, em nome de Jesus, é a paz de Deus, não a sua. Então não sufoque a paz que Deus te deu. Não sufoque a minha paz, não sufoca a paz, não sufoca o presente que Deus deu. Ah, depois que eu entendi que era um presente, gente, tô jogando meu presente todo dia no lixo? Pode não. Então não sufoca. Não sufoca a tua paz, irmã. O teu equilíbrio emocional, porque nós somos emocionais. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem. E aí a gente ainda sufoca a paz, as coisas ficam mais difíceis. E eu tenho aprendido a amar mais ainda a Bíblia, porque é um manual para nos ensinar para a vida, não é para os outros, é para a gente viver bem com a gente mesmo, viver depois com as outras pessoas, nos relacionar, mas ele nos ensina passo a passo como a gente viver melhor. E aí, às vezes, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para orar, são tantas coisas, né? Tantos ruídos que nos impedem do manual que nos ensina a viver melhor. Raquelzinho, tá dando ruído. Tá repreendido em nome de Jesus, ninguém tira a nossa paz. Eu te deixar a palavra, aí você faz a oração, fica à vontade. Eu vou desligar aqui para não ter muito ruído. Sufoca a nossa paz, não, sai pra antes de orar, né, para nós terminarmos, eu
Tava me lembrando que, né, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou a louca do podcast, né? Gente, eu não passo uma semana sem assistir no mínimo uns 3 podcasts. No mínimo, no mínimo. E eu tava assistindo, né, um dos podcasts do Dizescope, né? E ele tava dizendo, né, que às vezes a gente acha que a paz, ela é a ausência de dor. Mas na verdade não é. Por quê? A ausência de dor significa uma parte, um corpo cauterizado, né? Insensível, sem sensibilidade. Como quando nós vamos, já viu quando nós vamos no dentista? Aí nós vamos no dentista, aplica anestesia para mexer no nosso dente. Aí nós saímos de lá, ai, glória a Deus, não tô sentindo nada. Não tá sentindo nada mesmo. Não tá sentindo o dente doendo ou o dente que foi tirado, mas também não tá sentindo a sua pele, se alguém te dá um beijo, se alguém fizer um carinho, você não tá sentindo nada, ou seja, você perdeu toda a sensibilidade. Então a paz, ela não pode tirar a nossa sensibilidade. Nosso Pai, o nosso Criador, né, Cristo, quando ele nos fez seres o quê? Pensantes. Nós temos o livre-arbítrio. Então, se nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha, como que nós vamos ser seres insensíveis? Seres robotizados. Então, nenhum atributo de Deus vai tirar a nossa dor, ou a nossa aflição, ou aquilo que nós estivermos sentindo no momento. É necessário para o nosso crescimento. E é necessário porque se tirar, vai tirar tudo. Nós não vamos sentir as coisas ruins, mas também não vamos sentir as coisas boas. Vamos nos tornar seres insensíveis. Então que nós possamos guardar isso no nosso coração. Independente das circunstâncias, eu manter a minha paz. E não ser insensível às questões que estão ao nosso redor. Quando nós entendemos isso, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Porque a gente fica, ai, porque eu tô doente, ai, porque eu tô com dor, ai, porque eu tô triste. Deus tira. Gente, não é assim. Jesus veio aqui no mundo e ele sentiu tudo isso no corpo dele. O Pai também poderia ter tirado dele, para que ele não sofresse tanto lá naquele momento de cruz. Gente, o que Jesus sentiu naquele momento de cruz? É surreal. Por mais que nós tentamos imaginar na nossa mente, a gente não vai ter noção das dores, das aflições, de psicológico, de Cristo naquela cruz. Mas o Pai, naquele momento, até se desligou dele. O Pai não amenizou o sofrimento de Jesus naquele momento. Então, por que nós somos aqui achando, como nós brincamos, né? Alecrim dourado, achando que Cristo vai tirar a nossa dor. Que nem se compara que é que Cristo sofreu na cruz. Então vamos manter a nossa paz e vamos viver aquilo que tem preparado no nosso caminho. Vamos passar, entendendo que tudo tem um tempo determinado. Mas que nós possamos passar da melhor maneira, de forma saudável, de forma a tirar, né, proveitos, bagagens boas de tudo isso que nós estamos vivendo aqui na Terra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te glorificar, Senhor, por essa tarde. Nós queremos, Deus, te agradecer, Senhor. Pai querido, pela tua palavra, Senhor, ministrado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos usar, Senhor, dar o privilégio de sermos a tua habitação. Porque, Pai, através de nós sermos a tua habitação, nós temos o fruto do teu Espírito dentro de nós, habitando dentro de nós, Senhor. E de igual maneira é a paz. Senhor, nos ensina a usufruir, Senhor, dessa paz. Possamos viver de maneira equilibrada, com leveza, Senhor. De forma posicionada para manter, Pai, essa paz saudável dentro de nós. E deixar, Senhor, essa paz frutificar em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que nada
nem ninguém tenha o poder de arrancar, de roubar a nossa paz, Senhor. Pai querido, Pai, não nos permita, Senhor, estarmos distraídas, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos manter o nosso olhar em Ti, o nosso alvo em Ti, Senhor, para evitarmos as distrações, os ruídos, Senhor, que nos rodeiam e muitas das vezes nos impede, Senhor, de vivermos essa paz. Muitas das vezes, Senhor, nos ofuscam da Tua paz e achamos, Senhor, como esse louvor, que estamos sozinhas, que o Senhor não está nos vendo, quando na verdade somos nós que estamos distraídas, Senhor, com outras coisas e não estamos olhando para Ti, Senhor. Não estamos, Senhor, segurando em Ti, firmadas em Ti. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso caráter. Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Que possamos ter a nossa mente conectadas, Pai, em nome de Jesus contigo, com as coisas que são do alto, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que se faz nova a cada manhã e traz a resposta necessária, Senhor, para o nosso coração e direcionamento para as nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, presente nessa live, cada um que vai também, Senhor, assistir essa live em qualquer outro momento, Pai. Abençoa e que a tua paz possa encher essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nós te agradecemos, te glorificamos. Amém, graças a Deus. A transformação comece comigo, contigo. A live vai ficar salva. Ouve de novo, envia para os amigos. Daqui a pouco nós vamos subir lá para o canal. Então, se você quiser compartilhar por lá, também vai ser bênção. E a gente aguarda vocês na próxima semana. E você que pode estar conosco, vai para a comunidade Transformadas. Um beijo. Até logo, minha irmã. Fica na paz. Tchau.